Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores até o dia de Jesus final. Hoje, inshallah, o assunto é muito simples e muito curto. A gente vai falar, inshallah, sobre ash-shafa'a. O que significa ash-shafa'a? Ash-shafa'a significa intercessão. O que significa intercessão? De uma forma tão simples, intercessão significa, será que no dia de Jesus final alguém vai conseguir interceder por outra pessoa? Por exemplo, pedir perdão a outra pessoa, ou pedir que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, tirar uma pessoa do fogo, colocar ele no paraíso. Isso que significa intercessão. Isso é em árabe chamada ash-shafa'a. Ash-shafa'a. Então, o que significa ash-shafa'a? Tentar intermediar para outras pessoas. Intermediar em favor de outras pessoas. Então, como muçulmanos, seguidores da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que é o Corão, o que é a Sunna do Profeta Muhammad fala sobre essa questão? Um assunto pequeno, simples, inshallah, e inshallah, na próxima aula a gente vai terminar todas as aulas de Aqida. Então, hoje, inshallah, a gente não vai ficar muito tempo, eu acho que vai ter talvez 30 minutos, talvez menos, inshallah. Então, o que significa intercessão? Como que a gente falou, intercessão no dia de Jesus final. Será que alguém vai conseguir interceder para outras pessoas ou não? Pela unanimidade dos sábios, dos ulama de Ahl Sunnah, quando falamos Ahl Sunnah, queremos falar os seguidores da Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muitas vezes você pode escutar esse termo, Ahl Sunnah, que significa Ahl Sunnah, os seguidores da Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, pela unanimidade dos ulama de Ahl Sunnah, os seguidores da Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sim, tem intercessão no dia de juízo final. Mas, para que acontecer intercessão no dia de juízo final, tem algumas condições. A primeira condição, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a primeira condição, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. O que significa a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala? Tanto com o intercessor, tanto com aquele por quem se intercede. Então, no dia do final, para que alguém faça intercessão, então Allah subhanahu wa ta'ala, no primeiro lugar, precisa estar satisfeito com ele, e estar satisfeito por quem que você está intercedendo. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Esse versículo está no capítulo Al-Anbiya. Que o significado desse verso é não intercedem, senão por aqueles com quem ele satisfaz. Então, ninguém vai conseguir fazer intercessão no dia do final, exceto com essa condição. Qual é a condição? Allah subhanahu wa ta'ala estar satisfeito tanto contigo, ou tanto com a pessoa que vai fazer a intercessão, e aquele por se intercede. Se Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito contigo, está satisfeito com a pessoa que você vai interceder para ele, por exemplo, então nesse caso já alcançamos a primeira condição. A segunda condição, a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala para a intercessão. Então qual é a segunda condição? A permissão de Allah subhanahu wa ta'ala para a intercessão. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Al-Baqarah: Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Todos nós sabemos ayat al-Kursi: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Esse versículo chamado ayat al-Kursi. Nesse verso Allah subhanahu wa ta'ala fala quem é que intercede junto a ele sem a sua permissão. Quem que vai conseguir fazer intercessão no dia do final sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, com esses versos, entendemos que existe a intercessão no dia do final, só que para que a gente consiga fazer a intercessão, ou para que alguém faça a intercessão para nós, precisamos de duas condições. A primeira condição, Allah subhanahu wa ta'ala estar satisfeito com as duas pessoas, e a segunda condição, que tem que ser pela permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita essa intercessão. Qual é a sabedoria da intercessão? A sabedoria da intercessão que Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Sabe, por exemplo, eu sou uma pessoa pecadora, então vamos falar que minhas boas ações não vai me levar ao paraíso, certo? Então a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala que vai ter intercessão. Pode ser que meu lugar é o fogo, meu lugar é o castigo, e com a intercessão de Allah subhanahu wa ta'ala, a intercessão de alguém, seja, a intercessão dos profetas, ou a intercessão dos anjos, a intercessão dos crentes, ou a intercessão de uma pessoa específica,
Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala me tira do fogo por causa disso, por causa da intercessão. Então a intercessão é uma forma da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma forma da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso aí é a sabedoria dela. Também uma honra quando Allah subhanahu wa ta'ala aceita a intercessão de uma pessoa. Imagina, no dia do final, você pede a Allah subhanahu wa ta'ala ou faz intercessão para uma pessoa específica e Allah subhanahu wa ta'ala aceitar sua intercessão. Imagina. É maravilhoso, é algo muito além da imaginação, subhanallah. Imagina o Senhor do Universo aceitar sua intercessão. É algo muito maravilhoso. Então, isso é sabedoria. Misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e também honra para quem faz essa intercessão e Allah subhanahu wa ta'ala aceita a intercessão dele. Então, temos algum tipo de intercessão. O primeiro tipo de intercessão dos anjos e dos profetas e dos crentes. Então, os anjos, os profetas e os crentes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que narrou ele, Imam Muslim, que no dia do final, Allah subhanahu wa ta'ala dirá, Allah subhanahu wa ta'ala vai falar: os anjos intercederam, os profetas intercederam e os crentes intercederam. E não resta senão o mais misericordioso dos misericordiosos. Presta atenção, no dia do final, Allah glorificado seja, vai falar, vai dizer: os anjos intercederam, os profetas intercederam e os crentes intercederam. E não resta senão o mais misericordioso dos misericordiosos, ou seja, Allah. Só resta Allah subhanahu wa ta'ala para abençoar as pessoas com sua misericórdia. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai tomar um punhado do fogo. Allah subhanahu wa ta'ala vai tomar um punhado do fogo. E quando falamos punhado, você nem deve imaginar alguma coisa, porque o punhado de Allah subhanahu wa ta'ala nem se imagina. Yani, imagina como que você poderia imaginar alguma coisa assim. Então, subhanallah, eu só falar subhanallah. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala pegar punhado do fogo, e Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com esse hadith, ele lançará em um rio nas entradas do paraíso. E esse rio chamado Rio da Vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que esse rio, o nome dele é Rio da Vida. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, no dia do final, sua misericórdia, Allah subhanahu wa ta'ala vai pegar punhado do fogo e Allah subhanahu wa ta'ala vai jogar num rio dos rios do paraíso chamado Rio da Vida. Imagina. Subhanallah, yani, tem um hadith que eu gosto sempre de falar. Na verdade, esse hadith não é autêntico. Ou seja, o profeta Muhammad não disse. Mas o significado dele é bonito e o significado dele está correto. Mas o próprio hadith, não podemos falar que o profeta Muhammad disse. Esse hadith fala que no dia do final, Allah subhanahu wa ta'ala, sua misericórdia vai espalhar tanto e vai incluir muitas pessoas, até que o shaitan vai pensar que Allah também vai perdoar ele. Imagina? Ele vai ver a misericórdia de Allah no dia do final. Allah subhanahu wa ta'ala perdoando muitas pessoas, até que o próprio shaitan, Lúcifer, vai pensar que também ele vai ser incluso da misericórdia. Ele vai ver pessoas sendo perdoadas. Ele vai pensar, não, se todas essas pessoas estão sendo perdoadas, então eu também. Eu sou melhor que essas pessoas. Imagina? Então, quando falamos que Allah subhanahu wa ta'ala vai pegar um punhado do fogo e Allah vai lançar eles no paraíso, essas pessoas merecem o fogo. Isso vai acontecer quando, depois que os anjos já intercederam, os anjos vão interceder em alguns crentes. Ou Allah fulano. Depois que os profetas intercedem. E depois que os crentes intercedem. Depois de tudo isso, Allah subhanahu wa ta'ala ainda vai pegar o punhado e vai lançar no paraíso. E também, em outra narração, 3 punhados. 3 punhados dos punhados de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é infinita. Imagina como que vai ser nesse dia. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós. Então, o primeiro tipo de intercessão é a intercessão dos profetas, os anjos e os crentes. O segundo tipo de intercessão é a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por que falamos a intercessão do profeta Muhammad separada da intercessão dos anjos, dos profetas e dos crentes? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai ter mais de uma intercessão no dia do final. Tem um hadith muito grande no Sahih al-Bukhari, mas hadith muito bonito. O hadith é muito grande mesmo. Fala sobre que as pessoas vão até os profetas e cada um vai tentar falar seu pecado, para que esse profeta tentar interceder, e cada profeta vai falar nafsi. Um hadith muito grande. Enfim, muitas pessoas vão até o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai dizer: Ya Rabbi, ummati. Oh Allah, perdoa a minha nação. Então o profeta Muhammad no dia do final vai ter mais que uma intercessão. A primeira intercessão, chamada a grande intercessão, a Shafa'a al-Uzma. O que significa Shafa'a al-Uzma? Quando as pessoas no dia do final saem dos túmulos, a gente sabe que tem al-Ba'th. O que é al-Ba'th? Cada um
Allah subhanahu wa ta'ala vai ressuscitar as pessoas. Então as pessoas vão sair do túmulo. Vão para onde? Al-Mahshar. Então as pessoas vão para Al-Mahshar, a terra de reunião, onde cada um vai esperar seu julgamento. Esse dia do julgamento é um dia muito longo. Allah subhanahu wa ta'ala fala que 50 mil anos. Imagina um dia, esse dia que as pessoas vão esperar seu julgamento, vai ser equivalente a 50 mil anos. É muito tempo, muito tempo. Então a primeira intercessão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai fazer para o início do julgamento. Então, a primeira intercessão que vai ser o início do julgamento. A segunda intercessão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai fazer sobre Al-Hawd. Al-Hawd, podemos falar o tanque do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad disse que ele terá um tanque e cada profeta terá tanque de água. Imagina as pessoas vão ficar paradas e no calor, porque Allah subhanahu wa ta'ala tem um hadith do profeta Muhammad em que ele fala sobre como que o sol como que o sol vai ficar muito perto das pessoas. Alguém vai falar, mas como que vai ficar perto? Como que a gente combinou antes? Quando a gente fala do alam al-ghaib, o mundo do ausente, o mundo ausente, o mundo da ausência, então regras são diferentes, física é diferente, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então não tenta julgar esse mundo oculto com as regras que a gente conhece, as regras da física, as regras da química, porque tudo é diferente. Então nesse dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que tem pessoas que o suor deles vai chegar até o tornozelo, tem pessoas que vão afundar no seu próprio suor, tanto medo, tanto terror. Então um dia muito complicado. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a primeira intercessão que ele vai fazer, o início do julgamento. A segunda coisa, o tanque para que as pessoas consigam beber água nesse dia. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que cada profeta também terá tanque de água em que os virtuosos vão conseguir beber. Então, essa aí é chamada a grande intercessão. A grande intercessão do profeta Muhammad é para o início do julgamento. Também tem a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que os crentes pecadores entrem no paraíso. Sabemos que as pessoas no juízo final tem pessoas cujas boas ações e mais das más ações, tem boas ações mais do que as más ações. Essas pessoas vão entrar no paraíso. Tem as pessoas que têm boas ações igual às más ações. Quem tem boas ações igual às más ações, eles vão ficar no Al-A'raf. Eles vão ficar num lugar chamado Al-A'raf. Vão ficar um tempo e depois eles vão entrar no paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também vai interceder para essas pessoas, fazendo dua, dizendo: "Oh Allah, ummati, deixa a minha nação entrar no paraíso." O profeta Muhammad no juízo final vai fazer muito dua para que as pessoas entrarão no paraíso. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai fazer intercessão para as pessoas que merecem o fogo. As pessoas, os crentes, que suas más ações é mais do que as boas ações. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai fazer mais uma intercessão. Se alguém quer saber a sequência e a história, inshallah eu mando para você esse hadith, que narrou o Imam Bukhari, que fala sobre essa história de intercessão e que as pessoas, como que as pessoas vão procurar os profetas, procurar os virtuosos para que eles façam intercessão para eles. Então, inshallah, eu vou mandar para você esse hadith. Então, como que a gente falou, tem a intercessão dos profetas, dos anjos e os crentes, e tem a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também podemos mencionar algumas coisas que, se a gente vai fazer, inshallah, a gente vai merecer a intercessão no juízo final. Até não posso falar merecer, eu vou falar obter, porque merecer a gente não merece nada. A gente não merece nada porque, subhanallah, a gente está vivendo nas graças de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a gente não merece nada. Tem um hadith em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala sobre alguns anjos que desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou eles, kharru sujadan, eles fizeram sujud, se prostraram desde que Allah criou eles. E somente eles vão levantar do sujud somente no juízo final. Imagina, eles vão sair dessa oração somente no dia do juízo final, dizendo: Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Glorificado seja Allah, não adoramos ele como deveria. Imagina, esses anjos nem saíram da oração, nem saíram do sujud. No dia do juízo final eles vão falar: glorificado seja Allah, não adoramos ele como deveria. Então a gente não merece nada, na verdade. Se vai falar o que a gente merece, a gente merece o castigo. A gente merece o castigo. Porque imagina as graças de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós, e ninguém de nós conseguiu recompensar as graças de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém de nós recompensou, por exemplo, a vista que Allah subhanahu wa ta'ala te deu. Alguém conseguiu recompensar essa? Não. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu recompensar a língua que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Foi dito que o profeta Musa, e foi dito que o profeta Daud disse: Ya Rabbi, kaifa ashkuruk wa shukruka yahtaju ila shukr. Oh Allah, como que
eu posso te agradecer, se é para te agradecer, eu preciso te agradecer de novo. O que significa isso? Yani, o profeta Musa ou o profeta Daud, dependendo quem é, disse, Allah, quando Allah ordenou ele agradecer, ele disse, como que dá para agradecer? Se é para agradecer, eu preciso agradecer novamente. Por quê? Porque no momento que você vai falar, graças a Deus, nesse momento, você usou sua língua, que é uma graça de Allah sobre você, para agradecer Ele. Então você precisa agradecer Allah novamente por te dar língua para agradecer Ele. Então você vai ter que agradecer mais uma vez. E na próxima vez, na segunda vez que você agradece a Allah, você precisa agradecer Ele mais uma vez por te dar a chance de agradecer Ele, por te dar a língua. Então cada vez que você vai usar as graças de Allah para fazer alguma coisa, você precisa agradecer a Allah novamente. Então, é praticamente uma missão possível. Ninguém vai conseguir realmente compensar ou recompensar as graças de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Man nuqisha al-hisab yawm al-qiyamati udhib." Quem vai discutir no dia do final, na hora de prestação de contas, será castigado. Por que será castigado? Porque se você vai discutir, você vai perder. A gente vai entrar ao paraíso pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai discutir o que. Subhanallah, vai sair perdendo. E somente as graças de Allah subhanahu wa ta'ala sobre você isso é suficiente para que você seja castigado. Porque a gente não conseguiu recompensar todas as graças de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. A gente não agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Imagina quantas vezes você toma água sem agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Só por ter saúde. A gente precisa só ficar com, realmente para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, precisamos não parar. A gente precisa não parar. Ficar agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala sem parar. Então é uma missão complicada. Então a gente realmente vai entrar no paraíso, inshallah, pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é por causa das nossas ações. Nossas ações não vai nos levar a lugar nenhum. O que as ações vão fazer? As ações vão nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas para entrar no paraíso, é tudo pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala que vai nos levar ao paraíso. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para a gente obter a intercessão de Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira coisa, por exemplo, a recitação do Coran. recitação do Corão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Recitai o Corão, pois ele virá no dia de juízo final como intercessão para seus companheiros." Então, o Corão vai chegar no dia de juízo final como intercessor para seus companheiros. A pessoa que costumava ler o Corão, recitar o Corão, o companheiro do Corão. No dia de juízo final, o Corão vai chegar intercedendo: "Oh Allah, fulano me recitava. Fulano me recitava." Também não faça a pergunta como que o Corão vai falar no dia de juízo final. Como que a gente falou, outro mundo e outro mundo, com suas regras, com suas vidas. Imagina, no paraíso, por exemplo, não tem suor, as pessoas não fazem necessidade. Então, como que funciona isso? De acordo com nosso entendimento da vida mundana, a gente não entende, mas como que a gente falou, é outro mundo. Não pode fazer analogia. Não pode fazer analogia do outro mundo com as coisas que a gente enxerga. É totalmente diferente. Seria uma analogia errada, porque a gente entende e compreende aquilo que a gente consegue visualizar e aquilo que a gente está vivendo. O que está fora da nossa imaginação, a gente não vai conseguir compreender como que é. Então, o Corão vai chegar no dia do final para interceder para as pessoas, como que o hadith fala, ashabi, os companheiros do Corão. E por isso que a gente sempre tem que ter o wird. O que significa wird? Wird é uma parte do Corão para que a gente recitar sempre. O wird é uma parte fixa. Por exemplo, cada um tem seu wird. Wallahi, meu wird, por exemplo, 5 versos por dia. Meu wird, por exemplo, uma página por dia. Meu wird, por exemplo, um juz por dia. Cada um tem seu wird. O wird é uma parte fixa do Corão que você recita. E as pessoas nessa questão de wird, cada um com seu esforço. Por exemplo, Uthman ibn Affan, o wird dele era recitar o Corão inteiro, diariamente. E era Uthman ibn Affan, como que era a recitação dele, como que era o qiyam dele, o tahajjud dele. Ele, quando terminava o Rasul do Isha, ele fazia uma raka'a só de witr. Só que ele recitava o Corão inteiro nessa raka'a. Então, cada um com seu wird. Por exemplo, tem alguns o Imam Shafi'i, por exemplo, no mês do Ramadã, ele recitava o Corão 2 vezes no Ramadã. Imagina, por dia, 2 vezes por dia, no mês do Ramadã, ou seja, 60 vezes no mês do Ramadã. Então, cada um com seu wird. Não precisa fazer, por exemplo, não, eu vou, inshallah, meu wird vai ser 20 páginas por dia. E depois você faz uma vez e nunca mais faz. Não. Pega a parte que você vai conseguir continuar com ela. Pega a parte que você vai conseguir também fazer tadabbur, quando recitar essa parte. O que é tadabbur? Entender os versos de uma forma profunda, entender o significado. Não é só ler para ler, não. Parar com cada verso, tenta entender a interpretação, tenta pensar
aplicar esse verso na sua vida, ver como que esse verso está sendo aplicado na vida das pessoas. Então tem que fazer tadabbur. Isso que significa recitar o Corão. E é por isso que tem hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em que ele fala sobre que a pessoa que recita o Corão em menos que 3 dias, de verdade ele não recitou o Alcorão. Esse é um dos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que significa esse hadith? Significa que quando a pessoa recita o Corão menos que 3 dias, um tempo menos que 3 dias, é difícil, de uma forma geral, ele não vai conseguir ter tadabbur. Ele vai ler sem entender o significado. Alguém vai me falar, mas tu acabou de falar que Imam Shafi'i recitava 2 vezes por dia, Uthman ibn Affan recitava 1 vez por dia. Então, a gente pode entender uma coisa, que tem um word para não esquecer o que você decorou, e tem um word para tadabbur. Word para quem memorizou o Corão. Por exemplo, quem memorizou o Corão, ele pode recitar o Corão 1 vez por dia, para não esquecer, não tem problema, nesse caso não tem nada de errado. Mas ele deveria ter outro word para o tadabbur, para meditação. Ele deveria ter outro word que consegue focar mais nos versos, entender bem os versos, certo? E tem algo chamado, e vou sair um pouco do assunto, alguém me fala, mas como que alguém consegue recitar o Corão 2 vezes por dia? Ou talvez vocês pensam que é complicado. Não é complicado nem é difícil. Na verdade, tem algo chamado Mushaf al-Hadr. Mushaf al-Hadr. O que significa Mushaf al-Hadr? Quando a gente recita o Corão, tem vários graus ou níveis de recitação. Tem recitação um pouco lenta, geralmente chamada Qira'at al-Tajwid ou Mushaf al-Mujawwad. E tem geralmente recitação mais normal. E tem geralmente a recitação mais rápida. Então tem mais ou menos 5 níveis de recitação. O nível mais rápido é chamado al-Hadr. Al-Hadr. Então, até eu poderia colocar para você escutar como que é Al-Hadr. Mas, por exemplo, Al-Hadr é uma recitação do Corão um pouco rápida. E tem, por exemplo, eu vou falar o nome, Sheikh Ahmed Diban, ele tem um Alcorão inteiro recitado com Al-Hadr em 7 horas e 20 minutos. 7 horas e 20 minutos. Eu peguei o Mus'haf do Sheikh Ahmed Diban, a recitação dele, e coloquei no Adobe Audition, um programa de fazer edição de áudio. Eu fiz esses 7 horas e 20 minutos, coloquei ela em 3 horas. Então, o Alcorão inteiro, coloquei em 3 horas. Eu conseguia recitar o Alcorão inteiro em 3 orações. Colocava a recitação dele, eu recitava. Eu lembro que, às vezes, eu fazia isso na mesquita. Não tem ninguém na mesquita, então eu estou fazendo minha revisão. Aí, tu fala bem rápido que ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender, mas a gente não está recitando para tadabbur, para meditação, só para fixar a memorização. Eu lembro que quando alguém entra na mesquita, me vendo desse jeito, fala, não, esse chico é um louco aí, o que ele está fazendo? Eu até vou mostrar para vocês como que, inshallah, talvez vocês se beneficiem com isso, inshallah. Mushaf al-Hadr, por exemplo, aqui, para vocês conseguem escutar a velocidade, que às vezes alguém pode imaginar que nas 7 horas é um pouco tempo, assim, ó. O buraco eu vou conseguir agora. Vai ser difícil, gente, porque agora eu vou ter que ligar no computador, então vai dar eco. Inshallah, depois eu mando para vocês o Corão inteiro, em 7 horas e 20 minutos, como que eu falei para vocês, inshallah. Enfim, então a gente falou sobre uma parte do Corão. Tem que ter um word, e a gente explicou sobre word, o que significa word. A segunda coisa também que ajuda você a obter a intercessão no jejum final, o jejum. O jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o jejum, também no jejum final, vai interceder para a pessoa que costumava fazer o jejum. Então também essa é uma das boas ações. Sabendo que o jejum é uma das ações que Allah subhanahu wa ta'ala escondeu a sua recompensa. Tem algumas ações no Islã que Allah escondeu a recompensa. Praticamente, acredito que são 4 ações. Eu não sei esse meu cálculo. Eu não li algo sobre isso, então esse meu próprio cálculo talvez está totalmente errado. Mas, assim, tentando coletar quantas ações que Allah subhanahu wa ta'ala escondeu a sua recompensa, achei que são 4 ações, que Allah não mostrou a recompensa. Uma dessas ações é o jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, que Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o jejum, illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Exceto o jejum, é para mim, eu que recompenso. A palavra, ou a frase, eu que recompenso, significa que Allah subhanahu wa ta'ala está escondendo a recompensa do jejum. Porque todas as ações Allah que recompensa. Então, o que significa, exceto o jejum, eu que recompenso? Sabe quando, por exemplo, você está com seu amigo, alguém, você pergunta se ele sabe fazer alguma coisa específica, ou vocês vão fazer churrasco, por exemplo, ele fala assim, ó, o churrasco deixa comigo. O que significa deixa comigo que eu vou fazer na melhor forma? Que deixa comigo que eu sei fazer bem.
esse é o significado. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre o jejum, exceto o jejum é para mim, eu que recompenso, significa que recompensa que a gente não imagina. Então, o jejum é uma das boas ações, uma das melhores ações que uma pessoa pode fazer. Porque uma das ações onde não tem riya, não tem show-off, não tem exibição. Você não vai conseguir se exibir fazendo jejum. Por quê? Se a pessoa está fazendo jejum, simplesmente ele pode entrar na cozinha e pode comer qualquer coisa e assim acabou o jejum dele, sem ninguém ver. Mas se a pessoa realmente faz o jejum, completa o jejum dele, significa que ele está fazendo por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o jejum é uma das ações que não tem chance para o riya, show-off. E no jejum, uma das ações que somente uma ação sincera para Allah subhanahu wa ta'ala. Também uma das ações que ajuda a gente a obter a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a intercessão dos profetas e os anjos nos dias do final, quando a gente escutar o adhan, repetir o adhan. Repetir o adhan. Tem um hadith no Sahih Muslim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Quando vocês escutar o adhan, então é para repetir o adhan dizendo o mesmo que o muadhin está dizendo. Se ele está falando Allahu Akbar, você fala Allahu Akbar. Vai repetir o adhan. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que depois do adhan, que tem que mandar o salawat sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandar as bênçãos sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalullah lil wasila, e pedir al-wasila para o profeta Muhammad. Al-wasila, o que é al-wasila? Al-wasila é uma posição no paraíso que somente uma pessoa que vai conseguir essa posição. Podemos falar a posição de prêmio, yani a melhor posição no paraíso, melhor que Al-Firdaus. Sabemos que Al-Firdaus, Jannat Al-Firdaus, é o melhor lugar no paraíso. Só que Al-Firdaus, muitas pessoas vão entrar no Al-Firdaus. Os mais virtuosos entrarão no Al-Firdaus. Só que tem uma posição no Jannah chamada Al-Wasila. Essa posição, Allah subhanahu wa ta'ala deixou para uma pessoa só. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, espero ser eu. O profeta Muhammad está falando, espero ser eu. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para nós, quando a gente escutar o adhan, fazer o adhan, repetir o adhan e em seguida pedir al-wasila para o profeta Muhammad, dizendo Allah conceda ao profeta Muhammad al-wasila, como forma de recompensar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com seu esforço, com sua umma, com seus ensinamentos. Então a gente deveria pedir al-wasila para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que al-wasila é uma posição no paraíso que só convém a um servo que vai conseguir essa posição. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem vai pedir al-wasila terá meia intercessão. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai interceder no juízo final para a pessoa que pede al-wasila para ele. Então, essas são algumas coisas que ajudam a gente a obter al-wasila. Então, a ideia geral de al-wasila é que sim, existe wasila. Sim, existe shafa'a. Sim, existe intercessão. Porque tem algumas seitas, como al-Mu'tazila, por exemplo, eles negam algumas intercessões. Eles falam que a intercessão, por exemplo, dos pecadores não existe intercessão dos pecadores. Ou seja, você não vai conseguir interceder para um pecador. Isso é al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila é uma seita desviada. Também Al-Khawarij. Al-Khawarij é uma seita desviada, que também fala que não tem intercessão para os pecadores. Al-Khawarij é um grupo que falam que quem faz... A gente sabe que os pecados no Islã são 3 tipos de pecados. Tem o maior pecado, que é a idolatria, e tem os pecados grandes, e tem os pecados pequenos. Certo? O maior pecado que a idolatria, Allah não perdoa. Se a pessoa morreu fazendo idolatria, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a idolatria. Tá bom? A gente falou antes sobre a questão de al-fatra, as pessoas que morreram sem receber mensageiro e sem receber mensagem. A gente falou sobre essa questão. O segundo tipo dos pecados grandes. Por exemplo, a mentira, a idolatria, matar alguém, são pecados grandes. E tem os pecados menores. Os pecados menores são os pecados que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa para todo mundo. O que é o pecado menor? Por exemplo, sei lá, uma pessoa está andando na rua e acabou caindo, escorregou e você deu uma risada, por exemplo. O pecado menor. Certo? Então o pecado menor, Allah subhanahu wa ta'ala, esse se chama al-lamam. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa esses pecados. Porque geralmente é difícil de controlar. Os pecados grandes, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa somente para quem realmente faz uma tauba sincera. Se você fez uma tauba sincera, se arrependeu sinceramente, seja do adultério, seja da mentira, seja de qualquer uma dessas ações, Allah subhanahu wa ta'ala te perdoa. E, por exemplo, se esse pecado está relacionado a outras pessoas, você tem que fazer tahallul. O que significa tahallul? Tem que pedir às outras pessoas te perdoar. Por exemplo, se você roubou o dinheiro de alguém, não é suficiente fazer tauba, se arrepender e pronto. Não, você precisa fazer tahallul. Você chegar até essa pessoa e dizer para ele: eu roubei seu dinheiro, aqui é seu dinheiro. Certo? Não, mas eu não quero me identificar, tenho vergonha, não precisa se identificar. Pode deixar o dinheiro na casa dele, pode deixar na loja dele, pode mandar com alguém, pode mandar de uma conta, não precisa se identificar. Para devolver os direitos das pessoas, não precisa se identificar.
certo? O mais importante, devolver o direito das pessoas. Então, os pecados grandes, como seguidores da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamos, quem faz tauba sincera, Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar ele. Só que Al-Khawarij, uma seita que fala, não é assim, eles falam, quem faz um pecado dos pecados grandes é um incrédulo. Por exemplo, se um muçulmano mentiu uma vez, já não é mais muçulmano, já é incrédulo. Como muçulmanos falamos, não, os pecados grandes são pecados grandes que, se a pessoa morreu fazendo, vai ser castigado por causa desses pecados. E se ele fez tauba, Allah vai perdoar ele. Mas mesmo em muçulmano fazendo esses pecados grandes, é muçulmano. Por exemplo, se tem um muçulmano mente, por exemplo, vai encontrar muçulmanos que mentem, vai encontrar muçulmanos que fazem roubam. Então, eles são muçulmanos, mas são muçulmanos que estão fazendo pecados grandes. Para Al-Khawarij, não, eles não são muçulmanos. Se um muçulmano mentiu uma vez só, não é mais muçulmano, ele é incrédulo. Se um muçulmano, por exemplo, rouba uma vez, é incrédulo. Então, Al-Khawarij, por exemplo, é uma seita desviada. Eles negam a intercessão. Então, a aula de hoje foi para mostrar que, como seguidores da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem muitos versos no Corão que falam sobre a intercessão, que existe a intercessão, sim, a gente vai conseguir interceder, ou outras pessoas vão interceder para nós no jejum final. Esta é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para nós. A aula de hoje é uma aula muito pequena, não tem muitos detalhes. Inshallah, falta somente uma aula para a gente terminar tudo. A próxima aula a gente vai falar sobre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nossa crença nos companheiros do profeta Muhammad e al-awliya. O que significa al-awliya? Al-awliya significa os virtuosos, certo? Eu tenho às vezes só falam os companheiros de Allah subhanahu wa ta'ala, e a gente vai falar se pode falar os companheiros de Allah ou não. Inshallah, vamos deixar isso para a próxima aula, inshallah. Irmão Omar, se quiser perguntar, pode perguntar. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tudo bem? Alhamdulillah, tudo Eu bem. tenho uma pergunta a respeito da Shafa'a, a intercessão. E eu queria saber, eu escutei uma vez, não sei se isso é um hadith autêntico ou não. E se a pessoa decorar o Alcorão inteiro, ela, no dia do juízo final, ela tem direito a salvar 10 famílias do fogo do inferno. Isso é autêntico ou não? O hadith, eu tô falando 10. Eu não lembro, eu não tô me recordando exatamente, mas se eu não me É engano... que agora eu fiquei confuso, porque tem um hadith que fala sobre al-shahid, e o shafa'u fi 70 min ahli. Al-shahid vai fazer shafa'a, intercessão, para 70 da sua família. 70 da sua família. Enquanto quem decorou o Corão, sim, ele faz shafa'a. Tem um hadith autêntico que fala sobre a shafa'a, mas agora eu fiquei confuso no número, que você falou 10, então não tenho certeza. Inshallah, eu vou verificar e responder você. Mas sim, sobre quem morrer do Corão, faz shafa'a, sim, faz shafa'a no jejum final. Mas o número agora eu fiquei confuso. E quem vira Maulana, Sheikh, Mufti, também é a mesma coisa? É que a ideia não é virar Sheikh ou virar Maulana ou Mufti ou essas coisas. Na verdade, tudo as ações, o peso das ações que a pessoa faz. Pode ser uma só Sheikh ou uma só Maulana ou Mufti, e no jejum final, subhanallah, ele será mais castigado do que as outras pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Awwalu man tusa'aru bihum an-nar thalatha." As primeiras pessoas que entrarão no fogo, 3. Então, as primeiras 3 pessoas que entrarão no fogo são alim, um sábio, imagina? E outra narração fala qari'u lil-Qur'an, uma pessoa que recitava o Qur'an. E a segunda pessoa que o profeta Muhammad ensinou, mutasaddiq, uma pessoa que dava caridade. Essa é a segunda pessoa que vai entrar no inferno. E a terceira pessoa que vai entrar no fogo, mujahid, uma pessoa que lutava, fazia jihad no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, no jejum final, vai trazer essas 3 pessoas. O alim, a pessoa que ensinava, a pessoa que tinha conhecimento. E Allah vai perguntar a ele, por qual motivo você ensinava as pessoas? Esse alim vai falar: "Oh Allah, eu ensinava por sua causa." E Allah subhanahu wa ta'ala vai falar para ele: "Kazabt, mentiu. Você ensinava para que as pessoas falem, e alim, tem conhecimento, e um sábio. وَقَدْ قِيلَ." As pessoas já falaram e será castigado por causa disso. Então não é só virar, a ideia é sobre a sinceridade, a ideia é sobre o peso das ações. Não precisa ser uma pessoa que tem um título. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em que ele fala: "Inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra." Ash'ath akhbar, na palavra do hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que uma pessoa, olha esse hadith, uma pessoa ash'ath akhbar, sabe aquela pessoa cheia de cabelo, cheia de poeira? Madfu' al-abwab, que cada vez que bate na porta, ninguém abre a porta para ele. Só bem simples, subhanallah, falido, bem falido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Law aqsama ala Allah la abarra." Talvez essa pessoa, se jurar, Allah subhanahu wa ta'ala irá
cumprir o juramento dele. Yani, se ele fala, oh Allah, por ti eu juro, por exemplo, fazer aquilo, Allah subhanahu wa ta'ala vai cumprir aquilo que ele faz. Então não é sobre títulos ou sobre... eu entendo que tu está falando sobre mais buscar conhecimento. Será que a pessoa, quando busca conhecimento, por exemplo, se esforça no conhecimento, será que ele vai ter esse shafá ou não? Como que a gente falou, o shafá para os crentes. No hadith que a gente mencionou, que Allah subhanahu wa ta'ala vai falar no no final, os anjos intercederam, os profetas intercederam e os crentes intercederam. Então, quando mais a pessoa próxima de Allah subhanahu wa ta'ala, sim, ele vai interceder. Então, sim. Obrigado, Sheikh. Jazakallah. Shukran. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu quero fazer uma pergunta. Desculpa, eu não consigo levantar minha mão aqui. Aí Sem problema. não está no tema da aula. Não, tá bom. Entendi, tá bom. Não tá na... Pode falar. Tá bom. Ô, Sheikh, eu perguntei esses dias para um outro Sheikh, ele não soube responder, que a gente estava falando sobre quando as pessoas morrem e que a alma delas vão para um lugar que tem as almas, né? Al-Barzakh. Isso. Então, aí eu perguntei uma coisa que aconteceu na minha família, foi assim, tem a prima da minha mãe, ela viu meu pai estava no hospital a 500 quilômetros longe da minha mãe dela, por exemplo, e ela estava na casa dela, ela acordou, ela viu meu pai saindo assim na direção da casa da minha mãe, e o horário que ela viu, aí ela chegou para minha mãe, foi na casa da minha mãe e falou, acho que aconteceu uma coisa com o seu marido. Aí a minha mãe falou assim, por quê? Ela falou, eu acabei de ver ele indo até sua casa, e bateu exatamente o horário que meu pai morreu. Isso tem alguma explicação no Islã, Cher, de a pessoa ver? E aí ela chegou na casa da minha mãe e ninguém sabia que meu pai tinha falecido, ele estava no hospital. E ela falou, aconteceu alguma coisa com ele, porque eu vi ele entrando na sua casa. Viu ele como? No sonho? Não, acordada. Sim. Aí minha mãe ligou para o hospital. E aí ele tinha falecido fazia meia hora, exatamente uns minutos depois que ela viu. Não, mais ou menos uns 20 minutos depois que ela viu isso. E aí o chefe falou que nunca tinha visto sobre isso no Islã. Eu queria perguntar o que poderia ser. Na verdade, isso pode acontecer, tem divergência entre os ulama, porque tem uma história que aconteceu no tempo do Umar bin Khattab, a história chamada Saria, a história de Saria, Umar bin Khattab e Saria. Saria é um dos companheiros do Umar bin Khattab, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Umar bin Khattab estava fazendo palestra. E no meio da palestra, ele gritou dizendo: "Ya Sariyat al-Jabal al-Jabal", ou Saria, deixa as montanhas atrás das suas costas. Ou seja, usa a montanha como escudo. Ninguém que estava presente entendeu o que está acontecendo. Quando Saria voltou da batalha, e era bem longe, a batalha não é em lugar, outro lugar, Saria narrou que aconteceu algo no coração dele, que ele pegou a montanha como um escudo. E falaram para ele que no Umar bin Khattab, quando estava dando a palestra, ele gritou e disse isso. Essa história, alguns ulama falam que é autêntica, outros falam que não é autêntica. A corrente dessa história, a cadeia da corrente, tem divergência entre os ulama se é autêntica ou não. Essas coisas geralmente de alam al-ghaib, coisas de almas, مثلا, algo parecido que podemos falar, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que ele fala: al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que al-arwah, as almas, são soldados de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, sabe, eu vou, antes de falar o hadith, sabe, às vezes você encontra uma pessoa pela primeira vez, você sente que essa pessoa você conhece, ou essa pessoa é uma pessoa querida para você, ou você quer fazer amizade com essa pessoa, e também pelo contrário, às vezes encontra com uma pessoa e parece que você nem quer olhar na cara dessa pessoa, ou não está se sentindo bem. Então esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala sobre alam al-arwah, sabe, quando antes que Allah subhanahu wa ta'ala nos criar nesse momento, tem a alam chamado alam al-dhar, quando Allah subhanahu wa ta'ala extraiu das costas de Adão, do profeta Adão, toda a sua descendência. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Alastu bi rabbikum", testemunham que sou vosso Senhor, e todos nós testemunhamos. Esse é chamado alam al-dhar. Nesse mundo, a gente não lembra essa época, a gente não lembra esse momento, mas isso é antes que Allah subhanahu wa ta'ala nos criar. Esse é quando Allah extraiu do Adão toda a sua descendência. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ideia que ele fala nesse hadith, que as pessoas que se encontravam nesse alam al-dhar, antes de sua própria criação, eles têm certo tipo de ilaf, certo tipo de mawadda, certo tipo de conexão entre eles, sabe, quando você aceita a pessoa pela primeira vez. E as pessoas também que não se aceitam pelo primeiro olhar, e por causa disso,
por causa também daquele momento que Allah subhanahu wa ta'ala extraiu nós das costas do Adão, essas pessoas não concordaram, ou não se viram, ou tal. Essa é a ideia desse hadith. Então, o que você falou especificamente, não tem nada no Islã que fala sobre algo assim. Mas, dessas histórias gerais que eu falei, pode ser que realmente Allah subhanahu wa ta'ala jogou alguma coisa no coração dela, pode ser que isso realmente, as histórias que a gente escuta são muitas histórias. Yani, que a pessoa ele não comunicou nada com ninguém. Ele apenas passou na casa da minha mãe e depois sumiu. Então, eu vou continuar a minha resposta para tu entender sobre que tem uma parte importante. Então, isso pode sim acontecer. Pode ser de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala acontece, não tem nada no Islã contra isso. Não tem nada no Islã contra isso. Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, o anjo, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o anjo julgasse isso no coração dela. Certo? A gente sabe que temos hafadha. Um tipo dos anjos é al-hafadha. Allah subhanahu wa ta'ala disse no capítulo Ar-Ra'd: "Wa yursilu alaykum hafadha", que ele envia sobre vós hafadha. Hafadha são os anjos de guarda. Então pode ser, não posso falar que não, realmente aconteceu isso. Pode ser que é algo mais psicológico, pode ser que imaginação, pode ser coincidência, pode ser que realmente é algo. E pode ser também, não estou falando que esse é o caso dela, mas também tem algo chamado khawatir al-shaytan. Certo? O que é khawatir al-shaytan? Às vezes o shaytan joga algumas coisas no seu coração para desviar você. Sim. Isso acontece muito. Por exemplo, acontece alguma coisa, sabemos que cada um tem um qarin. Eu tenho um qarin, shaitan comigo, que me acompanha, certo? Para fazer o waswasa para mim. Pode ser, por exemplo, que shaitan comunica com shaitan, joga no coração dela por algum motivo, para tentar mostrar a ela que ela é uma pessoa especial. De qualquer jeito, esses assuntos não deve mudar nada da vida da pessoa. Sim. Se eu ver alguma coisa, se eu sentir alguma coisa, e depois realmente aquilo, a condição, não devo pensar que eu sou, por exemplo, o próximo de Allah. Mas a ideia de uma forma geral, não negamos que isso pode acontecer realmente. Pode ser que a pessoa sente alguma coisa, realmente aquilo acontece com o que ele sente. Porque com o que falamos que a condição no tempo do Umar ibn Khattab, naquela história que tem divergência, e tem aquela ideia que o profeta Muhammad ensinou sobre ta'aluf al-qulub, que os corações que se gostam pelo primeiro olhar e que se odeiam pelo primeiro olhar, por causa do alam al-arwah. Então, a ideia de uma forma geral, não vou negar, não vou desmentir ela falando que ela está mentindo. Não, pode acontecer. Qual é a causa? Pode ser milhões de causas. Pode ser algo de Allah subhanahu wa ta'ala para alertar, pode ser Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o anjo julgasse no coração dela, pode ser do shaitan, tem muitas possibilidades, não sabemos. O que sabemos, que devemos considerar, que isso não deve mudar nada na vida da pessoa. Não deve mudar nada da vida, porque o shaitan, como que eu falei para você, às vezes joga algumas coisas no coração das pessoas para deixar essas pessoas, desviar essas pessoas, deixar essas pessoas pensar que elas são especiais, ou como que acontece com muitas pessoas, por exemplo, vamos falar dentro do Islã. O Sufi, por exemplo, a gente sabe que Sufia não é um nível só. Tem aquelas pessoas que são Sufi, mas são virtuosos. O primeiro, podemos falar, por exemplo, no início de sufismo, a Sufia, bem no início, a ideia de Sufi era a pessoa mais virtuosa, a pessoa mais simples na vida, a pessoa que usava uma roupa mais simples. E cada tempo, porque a Sufia são muitas seitas, não uma seita só. Então vamos falar sobre os extremistas entre a Sufia, que eles alegam falar, por exemplo, com os anjos, eles alegam, por exemplo, que eles chegaram à certeza. Alguns deles dizem que a gente chegou à certeza e não devemos mais rezar ou adorar Allah, pois Allah diz no Corão: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", e adora Allah até chegar à certeza. A certeza nesse verso significa a morte. A certeza nesse verso significa a morte. Adora Allah até chegar à morte. Só que eles dizem, não, a certeza é uma sensação no coração. Agora eu cheguei à certeza. Isso é do shaitan. O shaitan manipula essas pessoas, deixar essas pessoas com essas ideias. Então, o que aconteceu com ela? Pode ser que aconteceu. O motivo, Allahu A'lam, não sabemos o motivo. Não estamos desmentindo ela que isso aconteceu com ela. Mas isso não deve significar nada. Entendeu? Essa é a ideia. Minha resposta, mesmo acontecendo, não deveria significar nada para ela. Entendido? Entendido, professor Jazakallahu Khair. É aquela situação, minha mãe, ela não acredita muito nessas coisas de superstição, né, Che? Então ela só queria saber se tem alguma coisa no Islã que aconteceu isso, o profeta falou alguma coisa, ou se pode mesmo ter acontecido, né? Porque a princípio eu falei, pode ser Shaitan. Eu falei para ela, né? Ela falou, não, eu não acredito nisso, que ela vai falar comigo. E se falar, eu acredito que Deus que permitiu. Mas nunca vai falar uma coisa. Ela não acredita, né? Se falar futura, não acredita nessas coisas, alhamdulillah. Mas só aconteceu uma vez, isso faz 16 anos, nunca mais aconteceu. Nada.
Só esse dia. Sim, sim. Tá bom. Perfeito. Mas já entendeu minha resposta, certo? Sim, já coloquei. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alguém tem mais pergunta? Então, inshallah, até a próxima aula, inshallah. A próxima aula a gente vai encerrar. E talvez, inshallah, a gente faça mais uma aula para revisar toda a matéria, inshallah, de Aqida, do início até o final. Talvez a gente faça um dia, por exemplo, 2, 3 horas, 4 horas, para dar uma revisada na matéria desde o início até o final, inshallah. Aí a gente menciona as coisas mais importantes, inshallah, para a gente assim crescer as informações na cabeça. Sheikh, Pode falar, Sheikh, irmã. Sim, Jazakallah, eu tenho só uma dúvida. Nós, como muçulmanos, por exemplo, se mora, vamos supor, morrer minha mãe. Sim. Né? A minha mãe, ela não é muçulmana, é idólatra. Né? Assim, ela não vai à igreja, nada, mas ela acredita em algum santo. Entendi. Se ela vier a morrer, eu não posso doar pedindo misericórdia para ela entrar no paraíso? Tem no capítulo At-Tawbah, Surat At-Tawbah, o capítulo de arrependimento, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o profeta Ibrahim, que quando o pai dele faleceu. Quando o pai do profeta Ibrahim faleceu, o profeta Ibrahim pediu a Allah subhanahu wa ta'ala perdoar ele, pediu a misericórdia para ele. Só que Allah subhanahu wa ta'ala fala: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Ou seja, Ibrahim fez isso sem conhecimento que aquilo não pode. Aquilo não pode. E quando ele descobriu que o pai dele morreu fazendo idolatria, então ele fez tabarru. O que é tabarru? Renegou aquilo que ele fez. Ou seja, essa questão de pedir perdão ou misericórdia para a pessoa que morreu fazendo idolatria. Pode ou não pode? Não pode, porque tem um verso claro no Corão, nessa história do profeta Ibrahim, depois Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Ma kana lil menina an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba", que os crentes não deveriam pedir perdão aos idólatras, os incrédulos, min ba'di ma yatabayyana lahum annahum ashabul jahim. Então nesse verso é verso claro que não podemos pedir perdão para quem morre fazendo idolatria. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a não perdoar a idolatria. Então não devemos fazer dua, porque dua nesse caso significa a falta de respeito com Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Isso significa que quem morre, por exemplo, fazendo idolatria ou morrendo incrédulo, que posso falar que fulano está no fogo, assim pelo nome? Não, não posso. Por quê? Porque como que a gente falou, que tem algo chamado Ahl al-Fatra. O que é Ahl al-Fatra? São as pessoas que vão ter desculpas no dia do final. As pessoas que vão conseguir argumentar no dia do final. Certo? Então, de acordo com a aqida de Ahl Sunnah, de acordo com a crença de Ahl Sunnah, não podemos falar que fulano vai entrar no fogo pelo nome. A gente fala o seguinte: quem morre fazendo idolatria, ou quem morre como incrédulo, merece o castigo, ou merece o fogo, certo? Ou de uma forma geral, o destino dele é o fogo. Mas não posso nomear, falando que fulano vai entrar no fogo, porque isso é outra questão. É para Allah subhanahu wa ta'ala. Tem pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala vai retestar elas no dia do final. As pessoas, por exemplo, que nunca escutaram sobre mensageiro, sobre profeta, as pessoas que nasceram em lugares isolados. E também, pela analogia, alguns dos ulama mencionam as pessoas que ouviram de uma forma errada sobre a religião. Alguns dos ulama falam que também essas são consideradas Ahl al-Fatra. Ahl al-Fatra, como que a gente explicou antes, são as pessoas que vão ter desculpa no dia do final, de acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são 4 pessoas. Enfim, não podemos fazer dua. E não podemos também falar que fulano, testemunhar que fulano vai ser no paraíso ou fulano vai ser no fogo. Eu posso mencionar a evidência de cada parte. Por exemplo, testemunhar que alguém vai ser no paraíso. Não pode no Islã. Não posso falar que fulano que morreu, esse aí está no paraíso. Um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'ib. O nome dele é Abu Sa'ib. Imagina, essa pessoa morreu na batalha, morreu como shahid, não tem nada melhor que isso. Então, uma das companheiras do profeta Muhammad disse: "Shahadati alayka Abu Sa'ib anna Allah akramak." Abu Sa'ib é o testemunho que você está no paraíso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou muito bravo e disse: "Wa ma yudriki anna Allah akramak." E como que você testemunha que está no paraíso? Como que você testemunha que Allah honrou ele? Como que você sabe? Como que você testemunha isso? Wallahi, juro por Allah, wa ana Rasulullah, juro por Allah, eu sou o mensageiro de Allah, não sei qual será meu destino. Eu sou o mensageiro de Allah e nem sei qual será meu destino. Eu não posso testemunhar o paraíso para mim. Então, não podemos testemunhar o paraíso para alguém pelo nome.
Alguém vai me falar, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou o nome de alguns dos companheiros e disse que eles estão no paraíso. Sim, porque Allah subhanahu wa ta'ala informou ele sobre essas pessoas. Então, somente testemunhamos para aquele que Allah subhanahu wa ta'ala testemunhou. Fora disso, não podemos falar se uma pessoa virtuosa, a gente sabe que é virtuosa, faleceu, não podemos falar que eles estão no paraíso. O máximo que a gente fala é o quê? Que Allah subhanahu wa ta'ala tem a misericórdia dele. A gente fala, às vezes a gente diretamente dá o título de shahid para quem morre, por exemplo, defendendo a religião, a gente fala shahid. Não, a gente não pode falar shahid. A gente fala shahid bi'idhnillah, se Allah permite. Insha'Allah, se Deus se quiser. Porque a gente não pode testemunhar, dar esses títulos. Também, por outro lado, quando a pessoa morre, por exemplo, não podemos falar que fulano está no fogo, por exemplo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem um verso no capítulo Ali Imran em que Allah subhanahu wa ta'ala fala "Laysa laka min al-amri shay". Não é da sua conta. Ó Muhammad, não é da tua conta. Ou yu'adhibhum, Allah castigar eles, ou yatuba alayhim, Allah perdoar eles. Essa não é da sua parte. Isso aconteceu quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomeou alguns dos incrédulos e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez la'an. La'an é quando você vai amaldiçoar alguém. O que significa amaldiçoar? Amaldiçoar alguém significa que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala não vai alcançar essa pessoa. Amaldiçoar alguém no Islã significa que você está dizendo que a misericórdia de Allah não vai alcançar essa pessoa. Então o profeta Muhammad nomeou alguns dos incrédulos e wala'anahum, e fez la'na contra eles. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou verso no capítulo Ali Imran dizendo "Laysa laka min al-amri shay". Não é da sua conta, ó Muhammad. Porque essa pessoa pode fazer tauba antes de morrer, pode ser que essa pessoa, por exemplo, ser considerado Ahl al-Fatra, exceto aquilo que Allah testemunhou que estão no fogo. Por exemplo, Abu Lahab. A gente recita o capítulo Abu Lahab, a gente sabe que estão no fogo porque Allah testemunhou. Abu Jahl. Então as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala testemunhou que eles estão no fogo, a gente testemunha. Fora disso, a gente não pode testemunhar para ninguém com fogo nem com paraíso. A gente fala que quem morre fazendo boas ações merece o paraíso, pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, e quem morre fazendo más ações merece o castigo. Sem mencionar o nome, sem nomear. Entendido essa questão? Entendi. Jazakallah khaira. Barakallahu fiik. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Shukran, barakallahu fiikum. Eu vou encerrar aqui. Inshallah, até a próxima aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخ. Wa rahmatullahi wa barakatuh.